sei se vocês sabem, mas 73 milhões de brasileiros têm distúrbios do sono. É muita gente. E nessa época, então, imagine como não está a situação. É por isso que via Skype, aqui da minha casa, até a casa dele, eu vou conversar com um especialista em medicina do sono, o doutor George Pinheiro. Doutor George Pinheiro, ele tem o seu consultório, mas trabalha também em 3 hospitais, 2 deles no Laboratório do Sono, o INCOR, que é o Hospital do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o Hospital Oswaldo Cruz. Muito obrigada por atender aí o nosso convite, viu, doutor George? Obrigado, Claudete. Boa tarde a todos. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o programa Santa Receita. Eu espero que não esteja ninguém cochilando nesse horário, que isso atrapalha o sono, né? Pode roubar. Agora é horário de assistir o programa. É, horário de assistir o programa, horário de dormir é outro. Agora, qual a importância, então, doutor George Pinheiro, do sono para a nossa saúde de um modo geral? O sono, Claudete, ele tem múltiplas funções. E, por exemplo, nessa época agora de pandemia, o sono é um aliado para a nossa imunidade, por exemplo. A gente sabe que durante o sono a gente produz proteínas que vão fazer parte do nosso sistema de defesa. Então, as pessoas que estão dormindo pouco ou que estão dormindo mal, elas podem ter um prejuízo grande nessas funções. Além do mais, o sono é importante para o coração, é importante para a respiração. Então, dormir, gente, é barato, é bom, de graça, e a gente pode ter muitos benefícios com ele. Então, tem que investir, sim, no sono. E o que não podemos agora é prejudicar justamente o sistema imunológico, porque a pessoa fica mais suscetível a pegar, né, qualquer tipo de doença. E nessa época do ano, onde as gripes e resfriados são constantes, dá medo mesmo, né? Agora, a gente já sabe que é bom para o sistema imunológico. Não ter hora, a gente estava falando do cochilo, para dormir, ou ficar cochilando durante o dia, isso é prejudicial também? Atrapalha o sono no horário que ele tem que acontecer? Exatamente. Então, quando a pessoa dorme muito durante o dia, pode ser que ela não esteja dormindo bem durante a noite e precise compensar. A mesma coisa, o sono exagerado durante o dia, aquele cochilo que começa no começo da tarde e termina lá no começo da noite, pode roubar o sono da noite. E muitas pessoas ficam na cama esperando o sono quando elas usaram esse sono durante o dia para tirar um cochilo mais longo. Então, o cochilo durante o dia, ele não deve ultrapassar 30 a 40 minutos no máximo, e só se tiver necessidade, isso falando dos adultos. Nós estamos vivendo aí em época de quarentena, da pandemia, do novo coronavírus, e aí junto um monte de coisa, né? A tristeza de ver tanta gente sofrendo, não só no nosso país, mas no mundo todo, e principalmente aqui, a tristeza, a depressão, a ansiedade, como isso vem afetando e você vem sentindo, que eu sei, você continua trabalhando nos laboratórios do sono, a população de um modo geral, não só aqui no mundo todo. As pessoas estão se queixando de muitas coisas relacionadas ao sono. A primeira delas é a insônia. As pessoas vão para a cama e o sono não vem. Ficam preocupadas, com medo, pensando como vai ser o futuro, como vai ser a questão financeira, se essas pessoas, elas, com relação aos próprios parentes, amigos, se eles vão enfrentar esse problema com grande força. Então, tudo isso acaba atrapalhando. Além do mais, algumas pessoas começam a apresentar pesadelos durante a noite. Porque são tantas notícias, né, Claudete, falando das dificuldades, pessoas morrendo, então isso tudo a gente leva um pouco para a cama. É importante a gente reduzir um pouco essa exposição, essas notícias difíceis, se nós não estamos conseguindo lidar bem com a situação, porque com certeza vai prejudicar o sono noturno. E tem também o isolamento social, né? Pessoas, a Biane falava aí na abertura do Santa Receita sobre alguns aniversários, hoje também tem uma pessoa muito querida da família aniversariando, e você não pode receber um abraço, né? Você não pode estar perto do netinho, estar perto dos amigos queridos, muitos planos que foram feitos para viagens, para mudanças até de estado, de país, tudo isso teve que ser deixado de lado, né? A pessoa que não consegue dormir, que fica virando de um lado para o outro, o que ajuda? Vamos fazer umas verdades e mentiras aqui. Bom, o café, o chocolate... O primeiro passo é o seguinte... Não. O chazinho ajuda? O café, ele é um potente estimulante. Então, o café é um potente estimulante para o sono. As pessoas que tomam café, principalmente após as 3 da tarde, nós brasileiros adoramos um cafezinho.
Então, quando nós tomamos uma quantidade um pouco mais excessiva, ele vai deixar a gente muito elétrico e vai ter dificuldade para dormir à noite. Então, é importante tomar mais um turno da manhã e não exagerar na dose. Um chazinho que vai acalmar, um chazinho de camomila, alguma coisa assim, nesse sentido, pode ajudar a relaxar, né? Principalmente próximo ao horário de dormir. Então, é importante que a gente tenha essa ideia que o café, ele é bom, mas ele deve ser usado na dose correta e no momento certo. Que pode tirar o sono também. Agora, sonhar. Sonhar é verdade que é benéfico para o cérebro, doutor? Sonhar é um processo muito importante para duas funções do corpo, que nós chamamos de cognição e memória. Aquilo que a gente vai aprender durante o dia, nós vamos consolidar no nosso cérebro durante a noite. E é através dos sonhos que isso acontece. Então, sonhar é um processo natural, todo mundo sonha, embora nem todo mundo lembre dos seus sonhos, e ele é super importante para essas funções do nosso dia a dia. Se você pensar numa noite de sono que não foi muito boa, uma das primeiras coisas que a gente percebe no dia seguinte é não ter atenção e, às vezes, ter esquecimento, porque essas funções elas são reforçadas durante o sono. Uhum. Bom, e para a gente finalizar aqui, eu queria umas dicas de como dormir bem à noite, apesar da pandemia do novo coronavírus, apesar de tantos problemas que ficam povoando a cabeça da gente, e a necessidade para você estar bem, inclusive com o sistema imunológico bem, já que você falou que não dormir bem pode prejudicar, são de quantas horas? Isso depende da idade da pessoa? Exatamente, isso pode depender da idade e também do perfil de cada pessoa. Mas, numa média geral, a gente fala em torno de 7h30 a 8 horas da população para dormir. Lembrando que a idade, as crianças vão precisar um pouquinho mais e os idosos podem ter uma tendência a precisar um pouquinho menos. Mas a grande lição que a gente tem que levar nessa época de pandemia é tentar manter a nossa rotina o mais regular possível. Então, tentar ter horário para dormir e horário para acordar, porque agora as pessoas estão bagunçando um pouco isso, né? Estão ficando muito tempo em casa e isso fica mais difícil de manter. E acaba prejudicando, porque elas dormem durante o dia e à noite dormem bem pouco. E isso pode desregular o nosso relógio biológico. Então, é importante tentar manter uma rotina, evitar os celulares próximos de dormir, a TV também. Que isso entender que a gente não vai controlar tudo nessa vida, né? A gente precisa realmente apoiar um ao outro, mesmo que seja virtualmente, e entender que esses problemas vão passar. Apesar de difíceis, vão passar. Tá certo, eu dei uma travadinha aqui, eu não sei se foi para todo mundo, mas eu consegui entender. Evitar celular, né? Deixa o celular fora da cama, perto de você. Porque senão aí é que você não vai dormir. Você fala, ai, não tô com sono, pega o celular, dorme menos ainda, né? Então esquecer um pouquinho, tanto TV como celular nesse momento. O doutor tem um site que tem muita informação. É tudo sobre o sono.com.br. Vai aparecer aí no vídeo. Anote, entre e se informe. Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, viu, doutor? Obrigado. Até a próxima.